estamos mais uma vez, meus queridos. Tenham todos um bom dia e a paz do Senhor. Vamos para a nossa segunda aula, onde hoje estaremos tratando, como nós havíamos nos programado e colocado lá no grupo do avançado do WhatsApp. Hoje nós vamos tratar das lições 2 e 3. Segunda aula, lições 2 e 3, conforme o nosso cronograma, certo? Primeira aula, lição número 1. Hoje, segunda aula, lições 2 e 3. Terceira aula, lição 4. Quarta aula, lições 5 e 6. Quinta aula, lições 7 e 8. Sexta aula, lição 9. Sétima aula, lição 10. E oitava aula, lições 11 e 12. Assim contemplando os 12 capítulos do nosso livro Teologia do Antigo Testamento, certo? Lembrando aos queridos que ainda esta semana estarei enviando as avaliações, certo? Eu vou enviar para o e-mail do Cetadem e o Cetadem vai dar uma maneira de repassar para todos vocês as avaliações, que eu quero acreditar que mandando pelo WhatsApp muita gente não vai ter o arquivo Word para imprimir do celular, tá certo? Então vou mandar para o e-mail do Cetadem, e se alguém quiser que eu envie pelo e-mail, tá certo? É só nos retornar no WhatsApp com o seu e-mail que eu mando para vocês também. Amém? Pois bem, aula passada nós tratamos, na lição de número 1, certo? Nós tratamos do que é teologia bíblica. Falamos sobre teologia bíblica nos seus desdobramentos gerais. Nós vimos aqui a semana passada, certo? O Deus da aliança, quem é Deus, quais alianças que Deus fez. Estudamos a revelação e interpretação da Bíblia. Falamos o tema central de toda a narrativa bíblica do Antigo Testamento. Falando do Antigo Testamento, certo? E hoje nós vamos nos desbruçar na lição 2 e lição 3. Primeiro, na lição 2, quem é Deus? Deixa eu adiantar aqui o slide para vocês. Lição 2, certo? Nós vamos tratar de quem é Deus, sua pessoa, como Deus definiu o seu próprio nome. Para quem está já com o livro em mãos, nós vamos adentrar na lição 2, que começa na página de número 30 do nosso livro, certo? E após essa aula de hoje, eu já gostaria que os irmãos, os alunos, já começassem a tentar resolver os questionários, os exercícios que temos no livro, para começarmos a interagir, tá certo? Caso tenham dúvidas na resposta, no preenchimento, que alguns questionários do livro, certo? Vocês têm que responder, né, de forma subjetiva, certo? Então, comece a responder para nós começarmos a interagir, tá certo? Lá no grupo do WhatsApp do Avançado 2020. Muito bem. Lição 2, quem é Deus e a sua pessoa. O nosso comentarista do livro do Antigo Testamento, ele traz no seu esboço principal da lição 2 os nomes no Antigo Testamento. Pois bem, vamos aqui tentar desenrolar esses nomes do Antigo Testamento. Para quem tem em casa alguma Bíblia de arqueológica, livro de estudo arqueológica, vai ajudar muito, né, nessas lições. Se você tiver, pode utilizar, que vai ser de muita valia, certo? Para todos nós. Bom, os nomes do Antigo Testamento, vamos lá. Primeiro, diz nosso comentarista, os nomes eram de uma suma importância no Antigo Testamento, pois serviu não apenas para nominar, mas para descrever o caráter ou a função dos indivíduos. Aí nós temos aqui o exemplo de Eva, o nome Eva, que no seu que significa mãe de todos os viventes. Temos também o nome de Sete, filho de Eva e Adão,
que o significado é um substituto para Abel. Então, alguns personagens tiveram seus nomes mudados no transcorrer, né, da narrativa no Antigo Testamento. Como, por exemplo, Abrão, que significa pai exaltado, para Abraão, pai de uma multidão. O próprio Jacó teve seu nome modificado para Israel. A mulher de Abraão, Saraí, né, que é princesa, teve seu nome mudado para Sara. Enfim, nós temos algumas modificações nos nomes, sempre, né, os nomes não serviu apenas para nominar, mas para descrever o caráter ou a função de uma pessoa, de um indivíduo, certo? Então, nos tempos antigos, nós temos aqui, né, na narrativa da história, muitos e muitas divindades pagãs, tá certo? Nos tempos antigos. E essas divindades também, os seus nomes, né, eram dados por pessoas que admiravam, que adoravam aquelas entidades ou divindades, tá certo? Só que esses nomes variados atribuídos pelos homens, certo? Para uma deidade, geralmente, segundo a narrativa do livro, quando alguém dava um nome à deidade ou sabia o nome daquela deidade, exercia autoridade sobre aquela deidade. Então, era praticamente assim que eles utilizavam, né, as suas normativas para dar nomes aos seus deuses ou às suas divindades. Davam nomes aos seus deuses ou divindades de acordo, né, com as suas preferências e necessidades. E quem dava nome à deidade ou à divindade é quem tinha autoridade sobre aquele Deus com D minúsculo. Só que o nosso Deus, o Deus que estamos tratando, né, de estudar nessa teologia do Antigo Testamento, diferente dos demais, ele não foi nominado pelos homens. Ao contrário, nós temos aqui no nosso livro, né, que Deus, ele apresentou aos homens qual era de fato o seu nome. Diferente das divindades pagãs do Antigo Testamento ou da história antiga, onde os homens davam nomes, nominavam seus deuses. O nosso Deus não. Ele se apresentou aos homens e deu, aos homens o seu nome. E tem mais. No Decálogo, nos 10 Mandamentos, o próprio Deus ainda adverte aos homens que não devemos tomar o nome do Senhor em vão, assim como faziam, as culturas antigas com suas divindades ou com seus deuses pagãos. Bom, além de o homem, a reação do homem em relação ao nome de Deus, e Deus o próprio dizer que não deveríamos tomar o nome dele em vão, tá certo? Nós temos que ter o cuidado de reverenciar o nome de Deus, tá certo? É o que nos adverte a Bíblia Sagrada. Inclusive, Davi, num dos salmos bastante conhecido, que é o Salmo 8, ele é quem diz que o nome do Senhor, contém majestade. Então, temos que, além de adorá-lo, temos que também reverenciar com temor o nome do Senhor, tá certo? Outra coisa importante que nós vemos aqui, ainda na página número 30, que não há no Antigo Testamento exclusivismo no tocante ao nome do Senhor. Qualquer israelita tinha acesso a todos os nomes de Deus, não somente isso, como também Israel era responsável por falar às nações sobre o nome de Deus. Ou seja, um dos papéis que Israel tinha no Antigo Testamento era de tornar o nome de Deus conhecido para as demais nações. Isso vai encontrar tanto em Isaías como em Malaquias, enfim. Agora, a pergunta que nós fazemos é: Israel conseguiu fazer o nome de Deus conhecido? Claro que sim. Conseguiu. E digo mais a vocês, viu? Aqui é só um parênteses que eu abro aqui para poder continuar na próxima página, que é falar sobre os nomes de Deus propriamente dito. Houve uma época em que Israel, houve uma época em que Deus separava homens, do seu povo para anunciar o seu nome. Lembro da história de Jonas? Pois é.
Jonas, comissionado por Deus para propagar o nome de Deus, Deus manda uma mensagem de advertência, desculpem, para a cidade de Nínive, ou para o país, nação de Nínive. Só que o Jonas recusou aí, pegou um navio para ir contrário, a narrativa de todo mundo já sabe, mas aconteceu que Deus resolveu intervir para que Jonas fosse até aquela cidade. Chegando na cidade, Jonas, com raiva por ter sido jogado na água, engolido por um peixe, passado 3 dias ali dentro, sido vomitado na praia, ter que andar até a cidade, chega lá com raiva e diz uma mensagem não muito agradável, né? Olha, vocês vão ser subvertidos, vai morrer todo mundo em 40 dias se vocês não se voltarem para o Deus que eu vim aqui anunciar. E acabou a conversa. Resultado: quando chegou aos ouvidos do rei que havia essa mensagem de submissão a um Deus, senão esse Deus ia matar destruir toda aquela cidade, o rei disse: quem é esse camarada que está falando aí? Rapaz, é um baixinho, careca, invocado. Qual é o Deus que ele está dizendo que nós temos que servir? É o tal do Deus dos Hebreus. Quando ele disse isso, o rei disse: epa, peraí, esse Deus aí eu já ouvi falar. Esse Deus é aquele que quando diz, ele faz. Oh, glória! Então, jejum e pão de saco para todo mundo, até para os animais. E Nínive se converte a esse Deus. Como o rei de Nínive conhecia esse Deus? Através do povo de Deus. Então, o povo hebreu tinha eu ia dizer autoridade, mas também é autoridade, né? Tinha essa prerrogativa que Deus tinha dado para anunciar o nome do Senhor, né? Até como uma obrigação. Então Deus tinha que ser feito conhecido através do seu povo, o povo hebreu ou Israel. E assim, Israel começou a propagar o nome do Senhor. Bem, agora os nomes. Os nomes, como eu falei aqui, né, para vocês, alguns deles teve seus nomes, algumas pessoas teve seus nomes mudados. Já falei sobre Abrão, que foi transformado o nome em Abraão. E na página 31 nós temos os nomes de Deus, começando por El, que significa forte, supremo e poderoso. Muito bem. Esse era o nome mais comum de Deus no Oriente Próximo Antigo. El. Embora relativamente vago esse nome El, pois é um termo genérico utilizado para muitas outras divindades no Antigo, no Oriente Próximo Antigo, mas o El também se caracteriza como um dos nomes de Deus no Antigo Testamento. Por quê? Ficou associado ao Deus dos Hebreus. Nós vamos já ver que outros nomes de Deus, eles sempre têm como prefixo El, forte, supremo, poderoso, para depois ter um sufixo que era dado ao nome de Deus para situações distintas para o seu povo. Vamos já falar sobre isso. Então, como é possível notar, El aparece em todas as partes do Antigo Testamento. Por exemplo, no encontro entre Abraão e Melquisedeque, o rei de Salém foi chamado sacerdote do Deus Altíssimo. Então, todas as vezes que você vai ver, principalmente na fase patriarcal das Escrituras, esse nome El, ele aparece de forma constante. Os povos antigos, eles criam na existência de um Deus supremo sobre todos os outros deuses. E esse Deus supremo, ele foi atrelado ao nome El, ao Deus dos Hebreus por conta disso. Que era um Deus supremo, um Deus superior às demais deidades. Isso falando do Oriente Próximo Antigo. Bom, agora, nós temos aqui o próprio pai Abraão. Ele estava
pronto a identificar o Deus Supremo. Este era o Deus da aliança. E nós vamos já tratar sobre esse nome de Deus, que é Jeová, daqui a pouco, tá certo? A própria Agar, sim, a serva ou escrava de Sara e Abraão, que teve um filho com Abraão, o Ismael, quando no deserto Deus lhe apareceu, certo? E o termo que ela empregou quando viu aquela aparição foi de El, quando ele lhe apareceu e acrescentou El Roi, ou seja, o Deus que vê. Então, esse nome El sempre foi atrelado, né, ao Deus de Israel, ao Deus dos hebreus, associado ao Deus dos hebreus por conta disso, porque significa forte, supremo, poderoso. E todas as nações conheciam. Mesmo Agar, que era egípcia, mas teve um encontro com o povo, né, que é aquela família que adorava a Deus, tinha conhecimento que esse Deus era um Deus supremo, era um Deus forte, era um Deus poderoso. E depois de Abraão, Deus foi invocado como Deus eterno ou El Olam, para pessoalmente ser testemunho do acordo de paz feito entre Abraão e o rei Abimeleque. Inclusive teve até um bosque que foi plantado para celebrar esta aliança. Bom, então nós temos aqui pelo menos 3 nomes de Deus distintos, certo? 2 com o prefixo El. Olam, El Roi, e temos um terceiro que é o El Shaddai, tá certo? E vamos aqui. Bom, nós temos aqui, meus queridos, pelo menos 3 nomes de Deus distintos que eram associados ao povo hebreu, ao povo de Deus. Vamos tratar de um a um, tá certo? Vamos adiantar aqui os slides. Vamos tratar de um a um. Primeiro, Elohim, que é a forma plural de El. Segundo a narrativa bíblica, esse nome Elohim, que é o plural de El, ocorre 2.570 vezes no Antigo Testamento, começando justamente no versículo 1, quando diz o texto. Eu vou ler aqui, a minha Bíblia aqui, ela é NVI, é a integrada, que é em ordem cronológica. Ela diz assim no primeiro versículo da Bíblia: no princípio Deus criou os céus e a terra. Aqui é na NVI. No princípio Deus criou os céus e a terra. Na versão João Ferreira de Almeida, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Só criou Deus, Deus criou. A única diferença nas versões é essa. E no bom hebraico, está aí na tela, Bereshit bara Elohim. Então nós temos aqui o nome Elohim, que é o plural da forma El, forma plural de El. E nós temos aqui, irmão, no meio teológico, várias correntes, vários pensamentos, várias teorias, correntes teológicas das mais diversas, que faz comentários acerca dessa pluralidade do nome El. O que é que nós temos aqui no nosso livro, certo? Diz assim: há comentaristas que valem-se dessa palavra para sustentar a teoria de que a religião dos judeus não era mais do que um simples desenvolvimento das religiões semíticas. E com o passar dos anos, o politeísmo semítico dos antepassados de Abraão teria sido substituído pelo monoteísmo hebreu. Ou seja, alguns teóricos, comentaristas, eles defendem a tese de que as religiões semíticas foram se desenvolvendo com o passar dos anos e o politeísmo que eles adoravam passou, após a vida com Abraão e seus descendentes, substituído pelo monoteísmo. Porém, é uma teoria, é uma tese de alguns comentaristas, de alguns teólogos. E o que é que nós achamos disso? Absolutamente incorreto. Por quê?
Porque o plural de Elohim era empregado como nome de Deus no Antigo Testamento. Por todos, olha só aqui, essa informação é muito importante. Aparece 2.570 vezes no Antigo Testamento essa forma plural de El como sendo o nome de Deus, tá certo? E nós temos aqui outras teorias, outros comentaristas, mas o que é que nós, assembleianos de Deus, o que é que o nosso livro aqui defende? Bem, a razão pela qual Deus chama-se Elohim era para demonstrar a sua majestade superlativa. Como assim? No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui Deus corresponde à palavra Elohim, que é o plural de El ou Eloá, como alguns dizem, certo? Evidenciando a pluralidade divina. Como assim? Quanto ao plural, nós temos que entender isso. Deixa eu passar aqui os lados aqui que vocês vão ver. No hebraico, há 3 tipos de graus de plural. Primeiro grau é o grau singular, que é para apenas uma pessoa. Nós temos o plural dual, quando é para 2 pessoas. E temos o plural, que é para 3 ou mais pessoas. E é este plural, para 3 ou mais pessoas, que se é utilizado para dar forma a Elohim. Então Elohim é plural, ou seja, pluralidade de pessoas na deidade. Ou seja, ao Deus trino, grandioso e poderoso. Então, essa forma plural de El, Elohim, diferentemente do que dizem alguns comentaristas teóricos, da modificação do politeísmo ao monoteísmo dos semíticos, antepassados por conta de Abraão, foge essa teoria da nossa compreensão. Por quê? Porque nós temos como identificar esse nome Elohim como sendo o Deus triuno, Deus trino, tá certo? Pluralidade de pessoas na deidade e não plural de majestades, como dizem alguns teóricos, certo? E outra coisa, é bem interessante isso, que no antigo, no mundo antigo, os antigos pagãos, ele tinha deuses com nomes específicos dados por ele, por cada situação distinta vivida por cada um deles, certo? Eles adoravam os deuses da colheita, adoravam o Deus do solo, o Deus da chuva, o Deus da fertilidade e assim por diante, tá certo? Por isso eles tinham essa pluralidade de deuses, enquanto que o povo hebreu não, tinha apenas um, chamava de Elohim, para demonstrar essa pluralidade de pessoas na deidade, como o próprio livro de Gênesis já diz no versículo 2. No versículo 2 ele já dá uma ideia dessa pluralidade de deidade ou de pessoas da deidade, lá no início, quando a terra era sem forma e vazia, trevas cobria a face do abismo e o Espírito se movia sobre a face das águas. Distintamente aqui já temos 2 pessoas na deidade, que é Deus Pai, o poderoso, majestoso, forte, El, e o próprio Espírito, que nós vamos ver mais adiante. Tem uma parte na lição 3 que fala sobre isso de forma mais detalhada. Amém? Vamos adiante? Bom, os antigos pagãos possuíam diferentes deuses para diferentes situações, porém os hebreus só tinham Elohim. E esse Deus, ele era suficiente, bastante para qualquer necessidade de um povo, diferentemente dos pagãos antigos. O Deus dos hebreus, ele não mudava o seu nome, principalmente com o passar das situações. Então, se estava chovendo, os antigos pagãos adoravam ao Deus da chuva. Se estava próximo da colheita, eles adoravam ao Deus da colheita. Mas o povo hebreu não tinha necessidade de mudar o nome desse Deus, adorar um Deus diferente por cada situação distinta. Ao contrário, Deus Elohim era suficiente, bastante para qualquer necessidade do seu povo. Ou seja, para todas as pessoas, em todos os momentos,
Elohim demonstrava o seu poder, a sua presença na operação multiforme de sua majestade e do seu poder. Pois bem, nós temos agora o segundo nome, El Shaddai. Esse nome enfatiza a pessoa de Deus como plenamente suficiente, ou seja, Deus onipotente. Foi, principalmente durante o período dos patriarcas, que este nome mais foi empregado, El Shaddai. Pode ser encontrado facilmente no livro de Gênesis. Vou até citar um exemplo aqui para vocês. No capítulo 12 do Gênesis, no versículo, capítulo 12 do Gênesis, não vou nem dizer o versículo. Vamos ver o seguinte, vocês estão aí com mais tempo, já que a aula tem que ser mais dinâmica, do capítulo 12 até o capítulo 50. Onde você procurar nesses capítulos, você vai encontrar essa expressão El Shaddai, ou o Deus onipotente, tá certo? E também no livro de Jó, que foi um dos patriarcas, cuja história é contemporânea aos patriarcas, tá bom? Esse nome El Shaddai, que tem o significado de Deus onipotente, é o nome, certo? Ou o significado mais aceito. Tem outras sugestões, né? Algumas pessoas dizem, inclusive, que esse nome El Shaddai significava o Deus dos montes, o Deus das montanhas, um Deus das montanhas. Aí no livro vai tecer alguns detalhes sobre isso, tá certo? Mas o nome enfatiza a pessoa de Deus como plenamente suficiente. Pronto. Ele pode todas as coisas. E fora isso, não tem mais por que questionar se esse nome El Shaddai significa Deus da montanha, porque algo semelhantes aconteciam para os povos antigos pensarem assim. Mas não. Deus, o El Shaddai, tem capacidade de satisfazer as necessidades de todos aqueles que o invocam. Então, se você invocar o nome do Senhor como El Shaddai, ele tem capacidade e poder de satisfazer todas as suas necessidades. Ele é suficientemente poderoso em si mesmo e também para nos ajudar, tá bom? Então, El Shaddai, o Deus vencedor, o Deus onipotente. Durante o período patriarcal, o poder de Deus, principalmente sobre a natureza, foi muito enfatizado na narrativa bíblica do Antigo Testamento. Por quê? Vamos ver aqui, irmão, um exemplo bem prático da narrativa bíblica do Antigo Testamento sobre esse El Shaddai, Deus onipotente, foi o próprio Abraão. Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, vou fazer de você uma grande nação, vou lhe dar um herdeiro, tá certo? Aí disse mais Deus: e a sua descendência vai ser assim como é a areia do mar. Só que Abraão já tinha 99 anos de idade e não tinha visto essa promessa ainda se cumprir na sua vida. É isso? Mas Abraão foi insistente na fé, e Deus diz a Abraão, olha, a penúltima aparição, daqui a um ano, por essa época aqui, a sua mulher vai ter um filho. Então Abraão esperou, e naquela oportunidade Deus declara-se a Abraão como El Shaddai, o Deus plenamente suficiente e onipotente. Por quê? Deus tinha o poder para realizar todas as coisas que prometera, inclusive a uma mulher estéril e velha e a um homem já com a idade bastante avançada. Deus era poderoso suficientemente para realizar aquilo que prometeu como seu El Shaddai, o Deus onipotente, que fez aquilo que ele prometeu ser cumprido na vida de Abraão. Abraão teve um filho e da sua descendência nós temos todo um povo espalhado por todas as partes da face da terra. Ou seja, Deus se apresenta a Abraão como sendo esse Deus onipotente, o El Shaddai. Temos ainda Jeová, e esse nome ocorre cerca de 6.000 vezes no Antigo Testamento.
Ora, esse nome Jeová, ou Deus da Aliança, ele aparece na narrativa bíblica no tempo de Moisés ou no tempo de Moshe. Primeiro, Deus ele vai até Moisés e diz a Moisés que ele era um Deus chamado Eu Sou o que Sou. E Moisés, eu vou dizer assim bem resumidamente, Moisés, ele estava no Egito juntamente com o povo, aconteceu aquele fato que ele mata um soldado, vai para o deserto, e daqui a pouco, Moisés, ele retorna, depois de ter um encontro com Deus, para libertar o seu povo da escravidão. E lá no livro do Gênesis, no capítulo 4, versículo 26, tem uma expressãozinha aqui bem interessante, vou mostrar aqui para vocês, capítulo 4, para poder a gente voltar aqui a falar sobre esse nome Jeová. Capítulo 4 do Gênesis, capítulo 4, versículo 26, tem uma expressão aqui que diz assim, ó. Deixa eu voltar aqui. E a Sete também nasceu um filho de Adão e Eva, e chamou o seu nome de Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Alguns comentaristas dizem que Moisés aqui estava dando a Deus um nome neto, já que o povo tinha esquecido de invocar a Deus e agora está voltando a invocar a Deus. Só que não é isso que Moisés está declarando nessa narrativa aqui do Gênesis, já que foi Moisés que escreveu. Por quê? Porque o povo realmente tem essa capacidade de esquecer de Deus. Tanto é que, quando chega lá na frente, no Êxodo, no capítulo 6 do Êxodo, Moisés diz que o nome de Jeová não era conhecido há muito tempo. Ou seja, o povo tinha se esquecido durante a escravidão do nome de Deus, de adorar ao próprio Deus. Aí Moisés faz a lembrança desse povo, que esse Deus, esse Eu Sou o que Sou, ou o tetragrama, como está aqui, no slide aqui para vocês verem aqui, ou no tetragrama, que são 4 consoantes que não tem pronúncia. Nós falamos assim na teologia, que essa forma gráfica JHVH, certo? O tetragrama de consoantes, o que ela significava, ou a pronúncia dela, certo? Foi perdida com o passar do tempo. Ficou só essa forma expressa, gráfica de 4 consoantes. Que foi o que aconteceu? Então, com o passar do tempo, essas 4 consoantes foi acrescida de vogais para dar, pelo menos forma, um nome que o povo pudesse falar, pudesse explicar, pudesse, certo, de forma bastante formal, certo, convocar, se comunicar com esse Deus. Então, por isso que foi colocado essas vogais nessas 4 consoantes, nesse tetragrama, para dar ideia de nome. Aí foi acrescido as vogais e o nome ficou Jeová, que foi depois substituído por Adonai, e o povo começou a chamar de Elohim. Por isso que eu digo que no tempo de Moisés esse nome foi muito propagado por conta disso. Na nossa tradução hoje continua a palavra Jeová, para que de uma forma aportuguesada nós temos ideia do nome de Jeová. Mas durante o passar do tempo, o tetragrama foi acrescentado às vogais, ficou Yahvé, depois Jeová, depois transformado para Adonai e agora a Elohim. Então todo judeu hoje, quando vai falar o nome de Deus, chama de Elohim por conta disso. E tem uma colocação importante aqui no livro, tá certo? Que esse tetragrama só deixaram de falar, esse nome ficou esquecido e deixado de ser falado por muito tempo, por conta de uma equivocada interpretação de Levítico 24:16, onde está lá dizendo que se alguém blasfemasse contra o nome do Senhor, morreria apedrejado. E o povo, com medo, de forma equivocada, interpretou
equivocado esse versículo, com medo de morrer apedrejado, não mais falava esse nome, até os dias de hoje. Então, se você conhecer um judeu, um hebreu, um judeu, hoje ele não diz, em nenhum momento ele vai dizer, certo, essa palavra aqui, eu sou. Ele não diz. Ele diz eu estou. Por quê? Porque eu sou só Deus. Por isso que quando Jesus dizia eu sou lá ainda, quando Jesus estava aqui em vida, os religiosos tentavam apedrejar Jesus, que chamavam de Jesus de blasfemo, porque Jesus dizia eu sou e judeu não faz isso. Ele diz eu estou, por conta dessa interpretação equivocada de Levítico 24 e 16. Pois bem, vamos adiante. Depois nós temos, só adiantar aqui os slides, vai ficar aí para vocês durante os estudos, tá certo? Vocês podem pausar, dar uma pausazinha nos slides e ver com mais precisão esses slides. Nós temos aqui ainda no tetagrama, Iová, Jeová, como nós chamamos, que significa, de acordo com Moisés, no capítulo 3 e 14 do Êxodo, eu sou, ou eu sou o que sou. Outras traduções, certo, dessa difícil frase, inclui também eu sou quem sou. Lutero ainda diz assim, eu serei o que serei. O comentário católico diz assim, eu sou aquele que existe, tá certo? E temos ainda os Atos do Cristianismo, do pastor Albright, que diz assim, eu faço acontecer aquilo que vai acontecer. Então, temos muitas e muitas outras traduções para esta frase, eu sou o que sou, e aí vocês, como estudante de teologia, vai ter aí um leque de possibilidades de vocês acrescentarem mais nos estudos e enriquecer mais os seus estudos acerca dessa expressão da frase eu sou o que sou. Vamos adiante. Temos ainda, deixa eu botar aqui, outro nome de Deus, que é a página 35 ainda, certo? Que é um nome revelado. Israel deveria proclamar, anunciar o nome do Senhor. Depois, o nome de Deus que sempre é, o nome de Jeová indica a autoexistência eterna de Deus. O nome do soberano sempre fiel, o nome Jeová, indica ainda que Deus é soberano e infiel, soberano e fiel, e ele cumpre tudo o que promete, porque ele é fiel, certo? E encerrando aqui essa página 35, diz mais o nosso comentarista, o Senhor Jeová não era um novo Deus para uma nova situação. Ele é o Deus da aliança, o Deus dos patriarcas, e a sua finalidade é registrada em todo o Antigo Testamento. Então, os nomes de Deus sempre teve essa característica de anunciar quem Deus era e o que ele fazia sempre em prol do seu povo. Amém? Muito bem. E temos aqui, irmãos, vários nomes de Deus. Eu não vou aqui relatar todos eles, não vai, para não perdermos aqui tempo na nossa aula de hoje, mas na página 36, na questão 9 do exercício, vai ter aqui muitos nomes de Deus para você fazer aqui, associar a coluna da esquerda com a da direita, e tem vários nomes de Deus em suas respectivas funções. Exemplo, Jeová Jirei, o Senhor que provê. Jeová Chamar, o Senhor que está ali. Deixa eu me ver aqui. Jeová Rafá, o Senhor que cura. Então tem vários nomes de Deus que nós vamos nos prender a eles aqui de um a um. Então vocês vão lendo o livro e vão fazendo as suas pesquisas e vão respondendo os questionários, certo? Muito bem. Vamos adiante. Lição de número 3, página 42 do nosso livro. Página 42. Nós temos aqui agora, irmão, uma coisa bem interessante.
que quem foi nossos alunos lá do médio já passou por isso, né? Já temos uma ideia do que eu vou falar agora, que é o antropomorfismo e antropopatismo. Como vocês sabem, né, tem muitas coisas acerca de Deus que nós não conhecemos, que nós não sabemos. Inclusive tem até uma música de uma banda aí, de um conjunto, né, gospel, que diz assim: ninguém explica Deus. Do cristão ao ateu, ninguém explica Deus. Por quê? Porque nós só compreendemos Deus por aquilo que Ele quis se revelar para nós. Não é verdade? Então, diante dessas circunstâncias, nós não conhecemos Deus na sua plenitude. De vez em quando vemos pessoas querer, tentar, compreender, entender Deus na sua plenitude e não consegue, e fica fazendo coisas, escrevendo coisas, dizendo coisas, como se fosse uma verdade, quando na verdade, desculpa que é redundância, não é verdade. Entenderam? Pois é, meus queridos, o que é antropomorfismo? Tem rasinha aqui, certo? Significa uma forma humana. Como assim? Olha, é uma palavra pouco comum fora dos meios acadêmicos teológicos, certo? Porque significa em forma humana. Em determinadas ocasiões, prestem atenção, certo? Deus era descrito como que possuindo características físicas ou até emocionais próprias da humanidade. Entendem? Então, este era um recurso para tornar Deus conhecido do seu povo. Ou seja, é o emprego de uma terminologia finita para a expressão de características de natureza infinita. Por quê? Para falar de Deus que é infinito. Então, essas características físicas, que é o antropomorfismo, ou emocionais, que é o antropopatismo, né, é próprias da humanidade, de nós seres humanos, mas foi-se utilizado desse recurso para compreender o que o escritor estava escrevendo acerca de Deus, para que os outros pudessem ter compreensão formal do que ele estava querendo dizer. Exemplo clássico: Êxodo 33 e 23. Quando Moisés escrevendo, ele diz que queria ver Deus face a face. Você lembra? Pois é. E naquela narrativa diz que pela fenda de uma rocha, pela uma brecha, Deus passa de costas e Moisés vê a sombra das costas de Deus. Claro, claro, claro que isso, irmãos, é antropomorfismo. Deus não tem face e Deus não tem costas. Mas por que você diz isso, irmão Valdo? Porque Deus, ele é espírito. E espírito não tem forma. Amém? Pois é. Nesse sentido que nós estamos falando. Tá certo? Então, todas as vezes que você vê características humanas para descrever Deus, é antropomorfismo. Para dar a ideia para as pessoas que estão vendo ou ouvindo a narrativa, ter ideia do que ele está falando. Exemplo, quando diz assim, os olhos de Deus contemplam os fiéis da terra. Deus tem olho? Tem não. A mão de Deus não está recolhida. Peraí, Deus tem mão? Tem não. Mas para entender que Deus tudo vê, é esse sentido que nós estamos falando. Então isso chamamos na teologia de um recurso chamado antropomorfismo. Tá certo? Sempre nós vamos ter esse antropomorfismo para tentar dar ideia, noção de Deus para as pessoas, tá certo? Então, Deus não tem face, Deus não tem cabeça, Deus não tem mão, Isso é coisa humana, coisa ou forma humana que nós utilizamos para dar compreensão às coisas de Deus, que é infinito, que não tem forma. Antropomorfismo. Vamos lá, adiante. E o antropopatismo?
que é você dar características, certo? E sentimentos humanos a Deus para compreender a ação naquele exato momento. E nós temos um exemplo clássico aqui, que é Deuteronômio, capítulo 4, versículo 21, que diz assim, deixa eu ler aqui para vocês. Também o Senhor se indignou contra mim por causa das vossas palavras e jurou que eu não passaria o Jordão e que não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dará por herança. Ou seja, diz aqui Moshe, né? Deus se indignou, Deus se irou, Deus ficou descontente. É claro que isso é coisa humana, sentimentos humanos. E Moisés teve que escrever isso para que o povo entendesse que Deus não concordou com aquilo que Moisés fez. E a forma que Moisés encontrou para dizer ao povo que Deus não estava contente com aquilo que ele fez, usou essa palavra, Deus irou ou indignou. Mas são sentimentos humanos, tá certo? Gênesis 6:6, Deus se arrependeu de ter feito o homem, decidiu matar, destruir todo mundo, né? Aí nós vamos para a forma, né? Se você chegar lá nos números de Strong, ou Bíblia de Estudo de Strong, você vai ver que a palavra Nachan, arrependeu-se ali escrito, tem outros significados. Lamentar, sofrer, pesar, arrepender, estar sentido ou ter compaixão. Opa, peraí, como assim? Pois é, muitas vezes o nosso maior problema, né, na teologia, de compreender alguns textos, é a nossa versão da Bíblia. Pois é, a nossa versão que faz isso conosco, tá certo? Então, se você chegar e pegar, certo, um conteúdo bom de comentário da Bíblia Sagrada, você vai ver que essa palavra arrepender-se aí, certo? Ela dá uma ideia de que Deus não gostou do que tinha feito. Isso é um grave problema, porque Deus ele pode fazer algo e se arrepender do que fez porque foi pego de surpresa com a reação daquilo que ele fez. Se for assim, um dos atributos de Deus cai por terra, que é a onisciência. Deus não sabe todas as coisas? E como é que ele se arrependeu de ter feito o homem porque o homem fez algo que ele não queria que o homem fizesse? Não está entendendo? Então, é essa a problemática. Então, o antropopatismo nos dá recursos para tratarmos de sentimentos humanos e darmos a Deus para compreender. Mas Deus não tem esse sentimento, é sentimento humano, né? Deixar isso bem claro aqui para vocês, tá bom? Então, se você pegar outra versão da Bíblia, eu vou só mostrar aqui um exemplo aqui para vocês. Para quem tem em casa, né, nós temos um aplicativo chamado My Sword, ou Minha Espada. Tem uma bíbliazinha aqui, certo? Para nós, um aplicativo para termos aqui nos nossos smartphones, ó. E o meu bonitinho, certo? Não é tão bonitinho assim, mas tá valendo. Bom, e quando você vai para a narrativa desse texto, Gênesis 6:6, vou colocar aqui, ó. Gênesis, capítulo 6, versículo 6. Quando nós vamos para lá, aí nós vamos ver aqui algumas traduções, certo? Para essa palavra aqui. Então arrependeu-se o Senhor, como está aqui na Almeida, João Ferreira de Almeida, né? The Lord regretted, ou arrependeu-se, é isso? Se arrependeu? Pois é. Então Deus se arrependeu de ter feito o homem. Eu quero mostrar aqui para vocês. Eu estou querendo mostrar aqui. Então tá aqui. Não sei se vai dar para vocês contemplarem aí. Eu vou tentar mostrar aqui, certo? Nós temos aqui algumas. Dá para ver aí? Acho que dá não, né? Algumas versões da Bíblia Sagrada. Aí temos aqui, ó, a de Strong. Essa daqui que tem os números de Strong, certo? E quando você chega nessas números de Strong, você vai ver que realmente existem outros significados para a palavra que está ali sendo utilizada na narrativa da nossa interpretação da Bíblia. Então,
Qual outro nome poderia ser colocado ali? Ao invés de Deus se arrependeu, do Gênesis 6:6. Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou em seu coração. O Senhor se arrependeu de haver feito o homem na terra, e isso pesou-se em seu coração. Duas coisas. Primeiro, Deus não se arrepende, porque nada pode pegar de surpresa, certo? Ele não é filho do homem para que minta, né? Desculpem, eu usei agora uma expressão diferente do que está escrito na Bíblia. Ele não se arrepende, por quê? Porque ele não tem esse sentimento humano. Segundo, pesou-lhe o coração. Deus tem coração? Também não, né? Mais uma vez aqui nós temos um exemplo claro de antropomorfismo e antropopatismo. Coração como sendo, né, o músculo que dá, né, bombeia o sangue para todo o corpo. Deus não tem esse músculo, né, esse órgão, coração. E esse sentimento de arrependimento, não. Porque aí Deus estaria perdendo a sua característica de onisciente, de saber todas as coisas. Só recurso da teologia para explicar, certo? Aí nós já passamos por essa fase lá atrás, lá no básico. Quem vai escrever o texto bíblico, ele vai colocar aquilo que ele compreende, né? Mesmo sendo divinamente revelada aquela palavra, ele vai escrever de acordo com o que ele conhece, com o seu sentimento e com aquilo que ele conhece. Exemplo, Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor. Davi conhecia Deus claramente, porque ele tinha um relacionamento com Deus mais íntimo. Mas para Davi, Deus era um pastor de ovelha, porque é o que Davi sabia fazer. Ele descrevia, né, o Deus com aquilo que ele sabia, com aquilo que ele conhecia. Escrevia: o Senhor meu pastor, porque Davi era um conhecedor de como se tratava as ovelhas. Ele colocou Deus naquela função, certo? Então, sempre os escritores vão colocar esse sentimento ou o seu conhecimento na narrativa bíblica. É um recurso também que se é utilizado para que as pessoas que vão ouvir ou ler tenham compreensão daquilo que está elencado, certo? Então, nós temos aqui esses dois recursos que se é utilizado para tornar-se Deus conhecido em seu povo: antropomorfismo e antropopatismo. Teofania, também quem estudou no ano retrasado, no médio, e estudou também sobre isso, certo? Nós temos aqui a teofania. Deus apareceu a muitas pessoas no Antigo Testamento, certo? E pode ser antropomorfismo, descrição de Deus em termos humanos. Então temos as duas coisas, tá certo? Tanto a teofania, que é quando Deus aparece realmente, tomando uma forma, mas aparece, ou o anjo do Senhor, que também aparece em forma humana, que nós chamamos de teofania. Antropomorfismo é descrição de características humanas que nós damos a Deus, tá certo? Exemplo: no Éden, Deus passeava pelo jardim e conversava com Adão e Eva. Deus passeava, né? Gênesis 2:7, e o Senhor apareceu a Abraão. O que é que nós temos aqui? Teofanias, né? Deus tomando forma para aparecer, né? Ou seja, no bom hebraico, aparecer, apresentar-se, ser visto ou estar visível, halak, certo? Ou teofania no Antigo Testamento. Vamos adiante. Deus também apareceu no meio do seu povo, página 43 do livro, uma nuvem de glória, que também chamamos da nuvem da presença de Deus. No período de Moisés, a presença do Senhor estava em uma nuvem de glória. Deus estava dentro da nuvem, por isso a expressão a nuvem de glória cobriu os santos dos santos com a presença de Deus. Pergunta: aquela nuvem era Deus? Não. Como assim não era Deus? Olha só o que é que diz aí o texto, olha aí. Deus estava dentro da nuvem, então era a presença do Senhor. Ali não era Deus, mas simbolicamente mostrava-se
que Deus estava presente no meio do seu povo, durante o dia como nuvem e à noite como coluna de fogo, tá certo? Ou seja, Deus estava com eles, é a forma nominal de se falar, mas era a nuvem que Deus enviara que estava protegendo o povo de dia e de noite. E de forma simbólica, Deus estava dentro da nuvem, assim como de forma simbólica, a Arca da Aliança também representava Deus no meio do povo. Não era Deus, mas era uma forma simbólica, simbologia de que Deus estava no meio daquele povo, a nuvem de glória, certo? Vamos adiante. Tem mais. O anjo do Senhor. Nós temos aqui na página 44, o anjo do Senhor. Quando Agar, foi a primeira vez que aparece essa figura do anjo do Senhor no Antigo Testamento, Agar encontra com aquele anjo, ela chama de Malak Yehová, ou seja, anjo do Senhor. Anjo do Senhor. A identidade do anjo do Senhor, segundo o nosso comentarista, é a do próprio Deus. Por quê? Ainda na narrativa do Antigo Testamento do Êxodo. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que não será contada, por numerosa que será. E disse ainda o anjo do Senhor: eis que concebestes, e terás um filho, a quem chamarás Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Então o anjo, ele se compara, ou seja, a identidade do anjo é do próprio Deus. O anjo falando é Deus falando, porque o anjo fala aquilo que Deus o envia para falar, certo? Segundo, nós temos aqui Abraão. No capítulo 22 do Gênesis, no versículo 12, este anjo exalta a obediência de Abraão e o seu temor a Deus, quando aquele não negara seu único filho ao Senhor. E o anjo disse a ele: por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Ou seja, voltando mais uma vez para que a identidade do anjo é a própria identidade de Deus. Então o anjo dizendo que o próprio Deus estava falando e o anjo apenas recitando aquilo que Deus mandou ele falar. Então o anjo ali falando, o anjo do Senhor falando, era o próprio Deus falando. Neste sentido que a identidade do anjo é a do próprio Deus, certo? Jacó da mesma forma. Em relação ao anjo do Senhor, o que é que nós temos aqui? Que a narrativa bíblica pede, tá certo? Já que a identidade do anjo do Senhor, tá certo? É a mesma do próprio Deus, o povo tinha que obedecê-lo, certo? No versículo 21 do Êxodo 23, o Senhor manda Israel obedecer ao anjo. Diz assim: guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Então temos que obedecer o anjo do Senhor. Terceiro, o anjo com o nome e a voz de Deus. Diz ainda no capítulo 23, versículo 21, porque o meu nome está nele. Então, o nome de Deus está no anjo, a autoridade de Deus está no anjo e o povo tinha que obedecer, fazer tudo quanto ele dissesse. Porque obedecer ao anjo é o mesmo que obedecer a Deus. Adiante. A presença do anjo era a presença de Deus. Capítulo 33, versículo 2 do Êxodo. Enviarei um anjo dentro de ti e lançarei fora os cananeus, amorreus, heteus, fariseus, heveus e jebuseus. Ou seja, o próprio Deus iria realizar aquilo. Então o anjo, a sua presença é a mesma que Deus. E por fim, o anjo no julgamento e na libertação. Nós temos aqui o relato bíblico de Gideão, quando o anjo do Senhor lhe aparece e diz que o Senhor é com ele, chama ele de varão valoroso, ainda diz assim: e o Senhor lhe disse, olha, quem apareceu foi o anjo,
Mas, né, na continuação do capítulo 6, o escritor ainda diz assim: e o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos medianitas como se fosse um só homem. Então, quando você vê essa figura do anjo do Senhor no Antigo Testamento, ele está ali fazendo-se representar a Deus. Tudo que ele diz é Deus dizendo, tudo que ele faz é Deus fazendo. Por isso que Gideão retrata bem esse anjo do Senhor no julgamento e na libertação do povo de Deus. Tanto é que Gideão sabia que aquele anjo, na verdade, ele tinha encontrado com Deus, com a mesma autoridade que Deus tem para com os homens, esse anjo também tinha para com os homens. O anjo do Senhor no livro de Zacarias, já falamos sobre isso, lá atrás. E agora, por fim, o Espírito do Senhor. Diz o nosso comentarista: a última forma como Deus se mostrou ao povo no Antigo Testamento foi pelo Espírito Santo. Nós temos o termo hebraico para Espírito no Antigo Testamento, que é Ruach. Significa respiração forte. Transmite a ideia de movimento, atividade. E o Espírito de Deus sempre esteve em ação no Antigo Testamento. O Espírito de Deus esteve na criação, já falamos lá no Bereshit, no capítulo 1, versículo 2. O Espírito de Deus orienta o seu povo, é uma das atividades do Espírito Santo, que ele desempenha aqui, é orientar o povo de Deus. Onde nós encontramos isso? No livro de Neemias. Neemias, ele diz que o Espírito Santo estava com Israel enquanto este viajava através do deserto até a terra prometida. Certo? Então, o próprio Davi, no Salmo 143, ele diz certo na sua oração a Deus para que o Senhor dirigisse seus caminhos. Então, o Espírito de Deus orientou o seu povo durante o Antigo Testamento. E o Espírito de Deus capacita o povo de Deus. Além de orientar, o Espírito Santo o capacita para realizar as tarefas para as quais ele foi convocado. Aí nós temos um relato de Moisés. Ele e 70 anciãos receberam a plenitude do Espírito de Deus a fim de servirem como líderes e juízes de Israel. Pois bem, então esse Espírito de Deus que orientou o povo, que revelou Deus aos profetas, para que os profetas pudessem agir, trabalhar e escrever o que foi feito durante todos os seus ministérios, foi através do Espírito Santo do Senhor. E esse Espírito Santo, ele é uma pessoa. Não vamos aqui entrar nos detalhes do Espírito Santo como pessoa, porque já é assunto para o Novo Testamento, e vamos ter uma parte específica para tal, mas devemos considerar a respeito da sua personalidade. Embora não haja no Antigo Testamento referência alguma ao Espírito Santo como sendo uma pessoa. Vou repetir. Isso nós temos no Novo Testamento, certo? Em quase todas as referências que nós temos no Antigo Testamento, o Espírito Santo é retratado como Deus em ação, Deus agindo. A ênfase recai sobre o seu poder e não sobre a sua personalidade. Vamos falar sobre isso apenas no Novo Testamento. Amém? Meus queridos, Deus guarde, Deus proteja, Deus abençoe a todos vocês. Desculpe se a aula ficou um pouco extensa, eu queria que resumir um pouco mais a aula de hoje, mas eram 2 lições em uma, então nós temos que demorar um pouco mais, tá certo? Semana que vem nós estaremos estudando, tá certo? A lição de número 4, aí eu prometo a vocês que o tempo será um pouco mais curto, para ficar muito enfadonho, tá bom? Boa aula, bons estudos, vou repetir. Comecem a responder os questionários das lições para começarmos a discutir, tirar dúvidas acerca do tema, tá certo? Todos vocês, até a próxima, se Deus quiser.
em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos.